Total, total, né? Maravilhoso, plenitude. Vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso Linux, sistema operacional, multiusuário, multitarefa. O Linux está na categoria de um software livre, né? O que é um software livre? Play. Software livre é que o código-fonte dele é liberado, cara. O Windows, você tem restrição de uso, tu não pode pegar e fazer uma cópia do Windows, porque ele é proprietário, assim como você não pode alugar a casa que você mora alugado, né? A casa não é sua. Então você não compra o Windows, você compra a licença de uso do Windows. Então isso é muito importante você ter como esclarecedor. O software proprietário tem que pagar uma licença. O software livre eu não pago uma licença. Ele também é chamado de open source. Open source. Source aqui vai estar referente ao código em que ele foi escrito, né? Eu costumo dizer que o código fonte é como a receita do bolo, né? Quem tem a receita do bolo consegue alterar o bolo. Eu não vou pegar um bolo de chocolate, botar no liquidificador, bater, depois botar coco para fazer um bolo de chocolate com coco. Não, se eu pegar a receita do bolo de chocolate, eu acrescento o ingrediente coco e aí eu vou construir um chocolate com coco nesse bolo. Então, o código-fonte é a receita do bolo. É nesse código, é nesse arquivo que nós teremos todos os códigos necessários para o aplicativo. Então, beleza. Vamos dar uma lida como é que está lá nas bibliografias, né? Software livre é qualquer software cuja licença garanta ao usuário liberdades relacionadas, anota aqui, ó, ao uso. Então, eu vou ter um uso irrestrito, alteração. Play, para que eu vou alterar um programa? Para corrigir erros, tá? Eu vou ter liberdade para redistribuir, que é fazer cópia, e liberdade de estudar. Play, qual a diferença entre alterar e estudar? Eu altero para corrigir erros e eu estudo para aprimorar o programa. Seu aspecto fundamental é o fato do código-fonte estar livre, disponível para ser lido, estudado e modificado por qualquer pessoa interessada. Atenção, atenção. Não é porque você tem interesse em distribuir sopa para desabrigados de rua que hoje à noite você vai chegar, vou distribuir uma sopa. Aí você vai no local, olha, hoje eu estou aqui e quero distribuir uma sopa. É assim que funciona? Não, né? É assim que funciona. Se você quer distribuir sopa, você vai se apresentar, olha, eu tenho determinadas noites disponíveis, eu tenho interesse de fazer esse trabalho. Aí vão falar, olha, procura a Dona Madalena. Dona Madalena é que é responsável pela equipe de descascadores de batata. Da mesma forma, se você quer participar da equipe que altera o código-fonte do Linux, que é um software livre, você tem que se apresentar, exibir suas credenciais, e aí você aceita e você começa a participar dessa equipe. Beleza? Ficou claro? Não é porque você tem interesse que é a moda Bangu, né? Com todo respeito aos moradores de Bangu, né? Mas eu preciso exibir minhas credenciais. Open source é frequentemente usado para descrever um software de código aberto, né? Open, aberto, source, código. A mesma categoria do software livre. Ok, ok, total, total. Vamos lá. O software livre, para a gente resumir, já que vai estar escrito na tua apostila, né? Todo mundo aqui é alfabetizado, então vamos para a explicação, cara. O software livre, o barato dele é, primeiro, que ele possui gratuidade, eu não preciso pagar. Eu sigo 4 licenças denominadas GPL, Licença Pública Geral. Essa licença tem 4 diretrizes: a de uso restrito, redistribuição, modificação e estudo. Uso restrito é que eu posso usar quantas vezes eu quiser, em quantas máquinas eu instalar. Redistribuição, eu posso fazer cópia. Modificação, devido ao acesso ao código-fonte, eu posso alterar para corrigir erros. E estudo, o mesmo acesso ao código-fonte, eu poderia aprimorá-lo. Beleza? Então, o software livre, ele está sobre a licença GPL. Essa sigla representa Licença Pública Geral, contendo essas 4 liberdades que eu acabei de falar para vocês. Ok. E o Linux propriamente dito? O Linux, ele é um exemplo do programa
sistema operacional, que é um software livre. Então vamos colocar aqui, ó, vamos descrever aqui, ó. O Linux é um software livre? É. Qual a categoria dele? Play, sistema operacional, beleza. Play, eu tenho um pacote administrativo que seja um software livre? Sim, né? O LibreOffice. O LibreOffice, que também cai no seu concurso e cai nos principais concursos, exatamente devido à gratuidade, os órgãos públicos não precisam comprar uma licença para cada computador. Sim, a licença é para cada computador, não é para o usuário, é a licença que o equipamento terá de utilizar aquele software, tá? Então, o usuário, se tem 10 computadores, ele tem que adquirir 10 licenças. E o software livre? Não precisa, porque ele é livre, ok? Então, o LibreOffice, ele é um pacote administrativo. O LibreOffice é um pacote ADM, né? E esse pacote ADM contém o quê? Play. Ele vai conter um programa processador de texto, ele vai conter um programa referente à planilha, né? E ele vai conter um programa referente à apresentação. O Play quer dizer então que é igual o Office? A ideia é essa, sendo que o Office é proprietário. O Office nem no Windows vem, eu tenho que adquirir depois o meu Office, né? E o Office tem um cara de texto? Tem. Quem é? É o Word, né? E o LibreOffice tem um cara de texto? Tem. Qual é o nome dele? Playwright. O nome dele, ó, é o Writer. Se o Word tem a extensão DocX, o Writer tem a extensão ODT, T de texto. E a planilha Play no Office é o Excel, no LibreOffice é o Calc e a extensão é ODS. A apresentação no Office é o PowerPoint, no LibreOffice é o Impress. E a extensão dele é .odp, de apresentação. Na categoria dos navegadores, como software livre, eu tenho o Firefox. Beleza, Play? Então vamos colocar aqui, ó. Firefox é um navegador. Além do navegador, eu tenho também um programa de correio eletrônico, né? Play, quem é o navegador no proprietário? É o Edge, que já veio no Windows, né? E o programa de correio Play é o Outlook, que vem no Office. O Thunderbird, que é da Mozilla, o mesmo fabricante do Firefox, Thunderbird, ele é o programa de correio eletrônico. Escreve direito, Play, tá legal, pessoal, aí é exigente. Vamos colocar aqui, ó, Thunderbird. Thunderbird é o programa cliente de e-mail da Mozilla, que é um software livre, tá? Thunderbird. Show, é e-mail, é correio. Maravilhoso, Play. Entendi então o papel do Linux. O Linux é um sistema operacional, software livre, que tem a finalidade de substituir o Windows, não é isso, Play? Exatamente. O que é que eu tenho que saber para a prova, Play? Bem, você tem que saber para a prova é que todo sistema operacional tem um núcleo. Esse núcleo é como se fosse a alma, é como se fosse o centro nervoso do sistema operacional. É ele que vai interagir com o equipamento. O que eu quero que você raciocine é assim, ó, quando você quer tirar uma foto no celular, você pega e clica no desenhozinho da câmera, né? No ícone da câmera. E aí aparece a opção para você poder tirar foto. Aquele ícone é a forma de você entrar em contato com o aparelho para solicitar que a câmera seja ativada. O ícone está em relação a você, mas aquele ícone está em relação também ao kernel, que é o núcleo, que vai solicitar ao equipamento ativar a câmera. Então, pensa nessas camadas. O usuário tem um ícone para poder ser apertado. Através desse ícone é solicitado ao núcleo do sistema operacional,
o kernel, e esse kernel é que vai fazer a solicitação ao equipamento para ativar a câmera. É dessa forma. Então, o kernel é o cara que fica entre o usuário e o equipamento. Vamos ver o que está escrito, olha só. O kernel que fala com o computador propriamente dito. Linus Torvalds, que era um jovem finlandês que desenvolveu o kernel do Linux, ele criou esse centro nervoso. E as empresas fizeram o quê? As empresas criaram ferramentas para falar com o kernel e o kernel solicitar ao equipamento. Ok sobre isso? Total? Total. Eu acho que o meu almoço chegou. Eu vou dar uma paradinha no vídeo, né? Porque é fundamental. É isso aí, galera. Caraca, minha comida tinha chegado. Aí, show, né? Papei e vamos continuar os trabalhos. Total. Então, o kernel, conforme nós estávamos falando, ele é o sistema nervoso, né? Linus desenvolveu o kernel. E as empresas desenvolveram as ferramentas. O kernel mais as ferramentas vai gerar uma distribuição. E aí, tudo bem? Vamos analisar quem é esse cara daqui, ó, o Shell, cara. O Shell, eu quero que você marque, ó, que é a interface textual. O que é a interface textual, Play? Eu vou usar o teclado para enviar os comandos para o kernel, mandar o hardware fazer alguma coisa. Ele é uma interface, ele está entre o usuário e o kernel. E através de textos digitados no teclado, eu vou solicitar que o kernel envie comandos para o hardware, tá legal? Se existe o shell, existe um outro cara aqui também, ó, que é o ambiente gráfico. O ambiente gráfico, o usuário vai estar usando o que, Play? No ambiente gráfico, o usuário vai estar usando o mouse. Porque no ambiente gráfico, eu vou ter o que? Ícones. Eu vou ter janelas. Como no Windows, né? Ícones, janelas. E o que favorece? Até o analfabeto, ele reconhece uma imagem de árvore, uma imagem de bola. Uma criança não alfabetizada, ela seria capaz de pintar uma árvore de verde. Pinte a árvore de verde. Ela vai lá, cor verde, e ela vai encontrar a árvore. E ela não sabe escrever árvore. Então, esse ambiente gráfico tornou o sistema operacional amigável, permitindo a crianças, a pessoas sem a cultura tecnológica, a usarem o computador. O computador passou a ser vendido na Casa Bahia, cara. Onde vende máquina de lavar, que ajuda a pessoa a lavar roupa, onde vende panela elétrica, onde ajuda a pessoa a cozinhar. E o computador vai ajudar a pessoa a executar uma determinada tarefa. Né? O computador ele vai facilitar o usuário. O computador hoje virou um eletrodoméstico. Então, eu tenho a interface gráfica. Existem duas interfaces gráficas que são cobradas em provas. KDE e Genome. KDE e Genome. Dá uma olhada nesse slide aqui que eu vou botar para você agora. Ó. Observa que aqui eu tenho hardware. O hardware ele vai falar uma linguagem de máquina. Ele não fala a linguagem humana, ele fala a linguagem de máquina. Beleza. Quem vai estar em contato direto com a máquina? O kernel. E o kernel eu posso usar tanto a interface gráfica, né? Eu vou botar aqui assim, ó. Eu posso usar o gráfico, os ícones, as janelas, eu posso usar o mouse. Então, o mouse, através de gráfico, vai enviar comando para o kernel. O shell, através do teclado, vai enviar comandos para o kernel. É o kernel quem entra em contato com a máquina. Ficou claro isso? Maravilhoso. Plenitude. Ok, play. Diante desse entendimento, quem é o kernel, quem é o shell, interface textual, quem é o KDE Genome, interface gráfica, eu posso chegar à distribuição do Linux.
O que é uma distribuição, cara? A distribuição do Linux é o kernel que foi desenvolvido pelo Linux, é o núcleo, é o kernel, mais as ferramentas que uma determinada empresa ela pode desenvolver. Se eu criar uma calculadora Play, um navegador Play, um programa de correio Play, um bloco de notas Play, junto com o kernel do Linux, eu vou criar uma distribuição chamada Play Linux. É o núcleo, o kernel do Linux, mas as ferramentas criadas por mim. Essa é a ideia de uma distribuição. As principais distribuições estão aqui, ó. Red Hat, Conectiva, Mandrake. Eu tenho a Mandriva, que é derivada do Mandrake. Então, vamos colocar aqui, ó. Mandriva. Beleza? Fedora, Slackware. Eu tenho a Ubuntu. A Ubuntu é uma distribuição muito utilizada aqui pelos brasileiros, tá? Bem utilizada. Então, isso é uma distribuição. Beleza? Ok, play. Avançando. Play. A forma que o Windows grava e lê seus arquivos é igual à forma que o Linux grava e lê seus arquivos? Não. O sistema de arquivo, a definição do file system é a forma como os discos são lidos e gravados. Então, o file system é a forma de leitura e gravação de um disco, que é diferente no Windows e no Linux. Leitura barra gravação. Beleza? É diferente. No Windows, o que eu tenho que memorizar? No Windows, o cara que está mandando é o NTFS. Vou colocar aqui, ó. NTFS. Esse é o cara do Windows. O sistema de arquivo do Windows é o NTFS. E do Linux Play, XT, XT2, XT3, Razer FS. Eu tenho também o XFS. Eu tenho também JFS. São sistemas de arquivos, a forma como o Windows e o Linux gravam e lêem um arquivo. Um detalhe interessante, eu vou colocar aqui, ó, como uma observação, é que se eles têm a forma de gravar e ler diferente, eu consigo rodar um aplicativo do Windows no Linux? Sim, eu consigo. Através de um emulador. Então vamos colocar aqui assim, ó, o emulador vai permitir ao usuário executar o Word no Linux. Deu para pegar a visão? Eu quero executar o Excel no Linux Play. Eu vou precisar do emulador denominado Wine. Wine, anota isso. Wine é um emulador de Windows para poder executar o programa do Windows no Linux. Beleza? Beleza. Total play. Vamos continuar aqui. Estrutura de diretórios. Vamos lá. Os arquivos. Deixa eu ver aqui uma paradinha aqui, ó. Os arquivos no Windows ficam armazenados em pastas. São lugares para organizar, né? No Linux, eu não chamo de pasta. No Linux, eu vou chamar de diretórios. Então, eu vou dizer que diretórios é igual a pasta. No Windows, um diretório é igual a uma pasta no Windows. Ok? Ok, total. Então, qualquer sistema operacional há uma estrutura definida de diretórios, pastas, para armazenar pastas e arquivos. No Windows, eu vou reconhecer uma unidade através de letras.
Aí, o que é importante, né? Isso aqui, a palavra é unidades. Unidades. O que eu falo nas aulas presenciais, tá? A letra C, ela é reservada para o disco local. Observa que ela tem uma barra só, tá? A letra C é reservada para o disco local. Da letra E, 2 pontos, barra invertida, até Z, 2 pontos, barra invertida, eu posso colocar discos removíveis. Discos removíveis. Beleza, play. Total. Agora, se a letra for E, 2 pontos, barra, barra, até Z, 2 pontos, barra, barra, se existirem 2 barras, aí eu vou dizer que o disco é da rede. Então, toda vez que o enunciado tiver mapear unidade da rede, mapear unidade significa colocar uma letra e essa letra ela vai conter 2 barras, porque na rede é o que representa as 2 barras invertidas. No Linux, eu não tenho essa letra. Tudo que eu estou falando para você de letrinha, isso aqui tudo é do Windows. E a barra no Windows é voltada para a esquerda. Tudo que eu estou falando é no Windows. O Linux não tem barra. O Linux ele tem um diretório raiz. E esse diretório raiz, a barra é voltada para a direita, conforme a internet. Vocês já repararam que na internet a barra é voltada para a direita? Beleza? Porque a internet ela está baseada em um sistema do Unix, do Linux. Beleza? Beleza. Total play. Agora que eu entendi o papel do diretório, que é armazenar os arquivos, inclusive outros diretórios, o que despenca em prova são os diretórios em si. Então, eu vou destacar para vocês os principais diretórios que são cobrados em prova. A barra é o diretório raiz, cara. O diretório raiz, como a raiz da árvore, onde tudo terá o início. É o nível mais alto da estrutura hierárquica do Linux, tá? Barra bin, cara. Bin vem da palavra binário. Bin significa executáveis. E aí é importante você ter uma coisa em mente, ó, executáveis. Que no barra bin, os comandos executáveis, eles são executados por todos os usuários. Então eu vou chamar de comandos essenciais do sistema. Então, o sistema necessita desses comandos, tá? E todos os usuários, eles irão utilizar esses comandos para poder desempenhar uma tarefa. Nós falamos que através do shell, o usuário utiliza comandos para que o kernel faça a solicitação ao hardware, ao equipamento. Então, o comando é usado pelo usuário. O que está no barra bin são comandos que qualquer usuário poderá utilizar. São comandos... O computador está desligando? Ok, vou botar aqui o carregador. São comandos comuns a todos os usuários. Anota isso, tá? São comandos comuns a todos os usuários. Olhando aqui para baixo, eu vou ter um outro cara, vou botar amarelinho aqui, ó. Eu vou ter um outro cara chamado SBIN. Quem é esse S-Play? Esse S é de super usuário. O Linux não tem um administrador. O Linux tem um super usuário denominado root. O root é ele
que instala, desinstala, configura. Ele é o superusuário do Linux. No Windows é o administrador, no Linux é o root. O Windows pode ter vários administradores. No Linux é um único usuário, denominado root. Ok? Ok. Então o root vai ter comandos deles. Aí eu vou chamar arquivos de sistemas essenciais. Então, arquivo de sistema essencial é utilizado pelo superusuário, que eu falei o nome dele, root. E os arquivos essenciais são utilizados por todo mundo, beleza? Inclusive os superusuários, são os executáveis. /bin, /bin, /sbin. Ok. /dev, ele vai conter os arquivos dos dispositivos, cara. Como assim, Play? Bem, ele vai conter o arquivo da impressora, devices, né? Então, o arquivo da câmera vai estar lá em /dev. O arquivo da impressora, o arquivo do microfone vai estar lá na impressora. Todos os dispositivos, todos os devices, microfone, os arquivos, os driver, beleza? Estarão em /dev. /etc, eu vou conter as configurações. /home, eu vou conter os arquivos de cada usuário. Não entendi isso, Play. Olha só. No Windows, eu tenho um diretório chamado usuário. E aí o usuário José tem a pasta de meus documentos dele. Vou colocar aqui para você poder entender. Ó. No Windows, né, eu vou ter lá na unidade C um diretório chamado usuários. Nesse diretório usuários, eu posso ter um usuário Play. E no usuário Play vai ter uma pasta chamada documentos, que o Play vai colocar os documentos dele. Isso é no Windows. Porém, eu também tenho no mesmo diretório usuários, o usuário Ana. E o usuário Ana tem a pasta documentos dela. Então, os documentos de Ana não estão no mesmo lugar que os documentos do Play. Cada usuário vai ter uma pasta dentro da pasta usuário. Ok sobre isso? Isso é no meu Windows. Isso é no meu Windows. No Linux, eu não tenho a unidade e a barra é voltada para a direita. Então, no Linux, eu vou ter /home play, /docs. Então, o usuário Play vai armazenar os seus arquivos dentro de /home play. No Linux, eu vou ter /home Ana. /home Ana docs vai conter os documentos de Ana que estão dentro da pasta home, no diretório home. Fluiu? Total Play. Maravilhoso. Plenitude. Entendi o que é esse /home que vai conter o diretório de cada usuário. /lib ou /lib vai estar relacionado às bibliotecas, né? Library, bibliotecas. Play, tem como memorizar de library, né? Biblioteca. MNT, diretório de montagem de dispositivo. Cada vez que eu coloco o dispositivo, ele tem que ser montado para ser utilizado. Play, não entendi. Cada hora que você coloca o pendrive na tua porta USB, não aparece uma letrinha correspondente ao pendrive para poder acessar o conteúdo do pendrive? Eu digo que eu montei o pendrive. Então, o Linux ele vai ter um diretório que os dispositivos serão montados para o usuário poder utilizar. Ok? Ok. OPT. Diretório OPT é para programas não oficiais. Como
assim, Play? No seu telefone, não tem aplicativo que aparece a mensagem fonte desconhecida? Esse aplicativo que aparece a mensagem fonte desconhecida significa que não está lá a loja do Google, no caso do Android, né? Ele não está na loja do Google. Ele não é garantido pelo Google. Então, no caso do Linux, ele estaria dentro do diretório opt. Beleza? Beleza. Tomando café, esqueci de botar o açúcar. Depois, /proc, eu vou ter os processos. Cada processo, né, equivale a um serviço, a um aplicativo que está em uso, /proc. Depois eu vou ter /root, que é o diretório do superusuário, lembrando que ele não é administrador, ele é chamado de superusuário, /temp, né, está na corrente sanguínea, arquivos temporários, e /usr é a barra que equivale aos arquivos de programas, cara. Lembra do Windows que tem a pasta que fica armazenado os programas? Então vou colocar aqui, ó, equivale aos arquivos de programas do Windows. Beleza? Beleza. /var, arquivo de variáveis, né? Var de variáveis. Essa é a estrutura dos diretórios do Linux que você tem que memorizar, porque isso aí é o top 5, amiguinho. É o top 5 que cai nas provas. Vamos para o próximo slide. Vamos ver o que temos aqui. Ok. Superusuário, né? Já falamos que o superusuário é o root, é o usuário que ele é quem instala, desinstala e configura o sistema. Play, um usuário pode ter poder de root? Pode. Quando ele for executar um comando, ele vai utilizar o comando inicial SU, de superusuário. Toda vez que ele usar o comando SU mais o comando, vai ser solicitado a senha do root. Aí vai pedir lá, ó, digite a senha. Isso quer dizer o quê? O cara que sabe a senha, necessariamente, ele não precisa estar logado como o root. E em questões da Sebrasp, por exemplo, eles enaltecem que é válido o usuário estar logado em uma conta não root por questão de segurança. E quando ele necessitar utilizar um comando que o root executaria, ele utiliza o comando SU. Porque eu não estaria vulnerável com a minha conta, né, mais poderosa aberta, e quando eu tivesse necessidade de ter esse poder pontual naquela situação, eu utilizaria o comando SU. Total. Então, o superusuário root, o Linux é um sistema que exige a autenticação de um usuário para ser usado, eu tenho que colocar um login, uma senha. Se no final do login, cara, eu tiver um cifrão, significa que é um usuário não root, é um usuário comum, tá? O root vai aparecer a tralha, o jogo da velha, a cerquilha, o hashtag, cada um vai chamar como quiser. A prova não é oral, né? Então, o importante é você reconhecer que se houver esse joguinho da velha, essa tralha, o usuário que está logado é o root, é o superusuário. Se tiver um cifrão, o usuário que está logado é um usuário não root, um usuário comum. Beleza? Total, Play. Aqui eu coloquei alguns bizus. Por exemplo, no Windows, a quantidade de caracteres que um arquivo pode ter é de 260 caracteres, tá? Então, vou botar aqui, ó, no Windows, eu posso usar 260 caracteres. Exceto os bipadas, né? 260. Exceto as barras, asterisco, aspas duplas, interrogação,
dois pontos, pipe, sinal de menor e de maior. Esses são exceção em nome de arquivos e pastas. Eu posso usar 260 desde a origem. E no Linux Play, eu posso usar até 255 caracteres. Ok? Então, no Linux, eu posso usar até 255. Eu posso usar ponto, e esse ponto não representa a separação do nome da extensão. Geralmente é assim, né? Aula.docx. Qual é o nome? Aula, tipo docx. E o ponto é um separador. O Linux não existe extensão. Então, um ponto faz parte do nome. Não é um separador de nome e extensão. O ponto no Linux faz parte de um nome. Outra observação. No Windows, não importa se eu crie um nome com letras maiúsculas ou minúsculas. Uma pasta com letras maiúsculas ou minúsculas. É indiferente para o Windows. O Windows só faz diferença no caso de senhas. Então, anota isso. Case sensitive é um nome técnico que vê a diferença entre maiúsculas e minúsculas. Então, vou puxar uma setinha aqui, ó. Case sensitive, tá? No Windows é em senhas. No Linux é em tudo. No Windows, case sensitive é na senha. Então, a minha senha, ela deve respeitar letras maiúsculas e letras minúsculas, que representarão caracteres diferentes. Tá? Beleza? Ok. Play, e se o arquivo no Linux não tem extensão, como é que eu vou saber quando ela é um executável? Quando ele termina com asterisco. Então, ó, arquivos executáveis, quando ele inicia com asterisco. Não, quando ele termina com asterisco. Arquivos executáveis são marcados com asterisco ao final do nome. Aí eu vou dar um bisu aqui, ó. Arquivo que começa com ponto nome significa que é um arquivo oculto. É um arquivo oculto. Ok? Ok. Quais são os caracteres proibidos, Play, a serem utilizados no nome no Linux? Estão aqui, ó, marquei para vocês. Tá? Vai ser o exclamação, vai ser asterisco, vai ser cifrão e vai ser o E comercial. Ok? Ok. Total, Play. Então, vou marcar aqui de amarelinho e dar uma destacada aqui nesse trecho. Beleza, vamos para o próximo slide, que são os comandos do Linux, cara, os comandos. MKD, esse nome, deixa eu dar um zoom aqui, ó. MK vem da palavra make directory. Make é criar. Então, vou botar aqui, ó. MK é make. Make é criar diretórios. Show, play. RM de remove. Então, ele vai remover os diretórios. CD de change. Então, ele vai trocar, ele vai acessar um diretório. Não confundam pwd com passwd. Passwd vem da palavra password, que quer dizer senha, é o comando para trocar a senha. PWD é para exibir o local que você está inserido. Então, é o local atual, beleza? Então, vou botar aqui assim, ó. PWD é o local atual. Qual pasta que eu estou? PWD. LS é para listar arquivos e pastas. Vou botar aqui assim, ó. Arquivos e pastas. Então, eu vou listar arquivos e pastas. Se eu colocar -LA, eu vou estar listando tudão, inclusive os arquivos e pastas ocultos, tá? Cat é para criar arquivos, então vou colocar, e exibir o conteúdo de um arquivo, tá? Cat
criar arquivos. MKD, criar diretórios, tá? Cat é criar arquivos. Tail vai exibir as últimas 10 linhas e head vai exibir as primeiras 10 linhas. Head é a cabeça, né? Tá aí em cima. Play total, entendi sobre isso. Então, vamos lá. Less vai exibir o conteúdo de um arquivo, beleza? VI é um editor de texto para eu poder escrever meus códigos. RM é de remove. Observa que eu tenho RM e eu tenho RMD, tá? O RM ele vai remover arquivos. RMD vai remover diretórios, tá? CP é para copiar. CP é para copiar. MV é para mover. Quando eu faço o movimento, eu saio do local original, fica só no lugar de destino, tá? Chmod é para mudar as permissões, beleza? As permissões podem ser de leitura, gravação e execução. Para o dono, leitura, gravação e execução para o grupo, leitura, gravação e execução para os outros. Então, vou colocar dono, grupo e outros. Dono, grupo e outros. Se você observar, vamos botar aqui um slide em branco aqui para a gente poder desenvolver bem, tá? Se você observar, eu tenho aqui, ó, R de read, então a leitura. Eu vou ter a permissão para ler. W de write. Eu vou ter a permissão para gravar. Alterar, gravar. X de execute. Eu vou ter a permissão de executar. Executar. Cada um desses caras tem um número correspondente. Ler é o número 2, gravar. Ler é o número 4, gravar é o número 2 e executar é o número 1. A soma de todas essas permissões vai gerar o número 7. Então, se eu colocar chmod 761, lembrando que o primeiro número é do dono, o segundo é do grupo e o último número dos outros. Então, eu estou dizendo que o dono pode ler, gravar e executar. Mas o grupo ele vai poder ler e gravar, né? 4 mais 2, 6. E os outros vai poder somente executar. Traço, X, que corresponde ao número 1. Essa é a ideia. Número 7, todas as permissões, ler, gravar e executar. Número 6, pode ler e gravar, mas não pode executar. Beleza? Número 3, pode gravar e executar. Número 1, pode sair e executar. E aí você já tem uma ideia formada. Comando para mudar a permissão, chmod. Chal, mudar o proprietário, né? Clear, limpar a tela. Beleza, play. Tá fluindo. ADD Group, para adicionar grupo, vai, né? Tá na corrente sanguínea. Apropos, aí não tá na corrente sanguínea não, compadre. E se tiver, tu fez transfusão. Por quê, play? O apropos vai pesquisar palavras dentro de um arquivo. Beleza? Então, ele vai pesquisar palavras e strings dentro de um arquivo. Então, vou sublinhar aqui, ó. Palavras dentro de um arquivo. Find é para buscar. Eu vou fazer a busca dentro de uma ocorrência, dentro de um arquivo, tá? A palavra pode ser em um comando, pode ser um arquivo textual. Userdel remove os usuários
e os arquivos dele. E seus arquivos. Às vezes você quer apagar o usuário, mas você quer manter os arquivos dele. Mas quando você quer apagar tudo dele, você vai usar userdel, tá? Who, quem está logado no sistema? Eu quero saber quem está usando o sistema na minha rede. Eu vou usar o who, quem. E quando eu quiser saber, né? Vamos imaginar que eu sentei em um computador e ele está logado. Eu quero saber quem é esse usuário. Who am I? Quem sou eu? Beleza? Quem sou eu vai estar exibindo quem é esse usuário. PS é para mostrar os processos. PS processos. A partir do momento que eu tenho o número do processo, eu posso encerrar esse processo através de comando kill. Kill mata um processo. Eu vou matar o processo pelo seu número. Para eu saber o número do processo, eu tenho que usar o comando PS, tá? E kill all é o comando para matar todos os processos. Ok? Ok. Total. Finalizamos aí essa apostila do Windows. Vamos passar para a correção dos exercícios, tá? Um abraço do Play.